Tudo bem? Futuro Policial Rodoviário Federal. Hoje nós viemos aqui para passar algumas dicas sobre a prova de física que vem aí para o cargo de Policial Rodoviário Federal para Física. Olha só. Dicas para Física. Vem cá. Primeira parte aqui é a questão número 1, que a gente vai logo a gente vai colocar na tela. Mas antes de colocar na tela, eu gostaria de marcar alguns detalhes aqui para você. Primeiro, quando ele me dá uma velocidade por tempo, um gráfico velocidade por tempo, tem uma propriedade importantíssima para você aí, estudante, para você aí, futuro policial rodoviário federal. Nada mais é do que a área de um gráfico velocidade por tempo é numericamente igual ao deslocamento escalar. Deslocamento escalar. Toma cuidado com isso. Beleza. Agora, um outro detalhe bacana. A área, como essa daqui está acima do eixo T, portanto, essa área aqui, o ΔS dela vai ser o quê? Positivo. O meu deslocamento escalar, ele acaba sendo positivo. Como essa parte aqui, né, essa área aqui, ela está abaixo do eixo T, portanto, o meu deslocamento escalar, ele acaba sendo negativo. Agora vamos ver como que essa questão aqui, né, esse conceito aqui, ele cai na prova, como que ele é cobrado em prova. Vem cá, olha no lance. No manual de formação de condutores do Código de Trânsito Brasileiro, consta um curso de direção defensiva, que se baseia no seguinte slogan: o bom motorista é aquele que dirige para si e para os outros. Uma das recomendações importantes desse curso é que o motorista mantenha seu veículo a uma distância segura do veículo que vai à sua frente. A fim de evitar colisão em caso de parada ou mesmo de desvio de percurso repentino, essa distância segura é definida tendo como base as condições típicas de frenagem. Para avaliar esse problema, considere a situação representada na figura abaixo. Olha só. Nessa situação, as distâncias indicadas representam os seguintes significados físicos. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde o instante que o motorista percebe a situação de perigo até o momento que aciona o pedal de freio. Bom. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre desde o instante que o motorista pisou no freio até o momento de parada total do veículo. Legal. E a distância de parada, que é a soma das duas. A distância de reação mais a distância de frenagem. É aquela que o veículo percorre desde o instante que o motorista percebe o perigo e decide parar até a parada total, ficando uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. Legal. Então a distância de reação, relembrando, nada mais é do que a distância que você simplesmente, quando você observa que tem um objeto ou alguma coisa na frente, você pensa, opa, eu tenho que frear, ou eu tenho que acelerar, sei lá qual é o pensamento da pessoa. Ou a distância de frenagem simboliza o quê? Quando o motorista ele pisa no freio, vai ser o momento que a velocidade está variando. Nesse caso, se ele pisou no freio, quer dizer que a velocidade dele vai ser o quê? A velocidade, ou melhor, o movimento dele vai ser retardado. Legal? Então, olha lá. Vamos para a questão em si. Olha só. A partir das informações acima, e com relação à situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando que o caminhão mostrado na figura pare repentinamente. Opa, legal. Agora, o cara que está vindo atrás, ele percebe que o caminhão parou repentinamente. O que acontece? Ele fala, ou eu piso no freio ou eu me mato. Simplesmente ele pisa no freio. Esse pensamento de, opa, eu tenho que pisar no freio, nesse momento o carro ele se desloca um certo percurso com a velocidade que ele estava. Concorda comigo? E tanto que nesse gráfico número 1, nesse item número 1 aí, né, que tem o gráfico abaixo, ele fala o seguinte, ó, o gráfico abaixo poderia representar corretamente o comportamento da velocidade do carro V em função do tempo T. O instante que o motorista do carro percebe a parada do caminhão até a sua parada total. Então presta muita atenção. Esse pedaço aqui do gráfico simboliza o quê? A tal da distância de reação. Ah, é, cara? Sim. Essa daqui seria o quanto, né? Se eu quisesse descobrir a distância de reação, utilizando a propriedade velocidade por tempo, se eu calculasse essa área, esse retângulo aqui, eu ia descobrir o quê? A distância de reação. Tá claro isso? Você percebe que a distância de reação também depende da velocidade inicial. Então olha só,
Então tá tudo certo. E o que seria esse caso aqui, Caio? Que eu vou fazer até de verde, ó. Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, opa, perdão. Esse caso aqui, ó. Esse caso aqui seria o quê? A distância que ele fala para nós aí, a tal da distância de frenagem. Muito bom. Então essa daqui seria a tal da distância de frenagem, que como seria? Utilizando a propriedade de velocidade por tempo, se eu calculasse essa área aqui embaixo dessa curva, eu ia descobrir o quê? A distância de frenagem. Se eu somar a distância de reação mais a distância de frenagem, eu vou obter o quê? A distância de parada. Tá claro isso? Tudo bem? Portanto, esse gráfico é um gráfico ideal para casos assim, que está envolvendo, né, a parte de distância de reação e a parte de distância de frenagem. Certinho? Então esse caso aqui, ele está certo. Então é um caso certo. Então esse item é certo. Vamos para o próximo. Olha só. Se a velocidade inicial do carro fosse duplicada, e a distância de parada também seria duplicada, caso fossem mantidas as condições de frenagem típica. Olha só. As condições de frenagem quer dizer o quê? Que a aceleração do carro vai ser a mesma. Certo? Aceleração, simplesmente as condições meteorológicas e assim, o coeficiente de atrito e aquela coisa toda, né? Vai ser a mesma, né? Então, o que ele quer dizer aí? Vamos lá, se a velocidade inicial do carro fosse duplicada, a distância de parada também seria duplicada. Ele está falando sobre a distância de parada, tá? Toma um pouquinho de cuidado. O que seria a distância de parada? A distância de parada seria a distância de frenagem mais a distância do quê? De reação. Agora toma um pouquinho de cuidado aqui. Vem cá comigo, ó. Olha para esse gráfico. É o gráfico que tem lá aqui, ó, né? Tudo bem? É o mesmo gráfico. Essa área aqui, ó, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar a distância de reação. Não é isso? É a distância de reação. E como que a gente calcula isso? Sabendo que isso aqui é um movimento que uniforme, porque a velocidade é constante. Muito bom. Agora, como que a gente faz isso? Caio, muito fácil. Velocidade é ΔS vezes o ΔT. Certo? Agora você percebe claramente que se eu aumentar o dobro, né, da velocidade aqui, eu vou aumentar o quê? O dobro da distância percorrida. É uma grandeza diretamente proporcional? Perfeito. Só que essa relação ela só vale para quem? Para a distância de reação. Agora vamos ver se essa relação aqui ela vale também para a distância de frenagem. Bora lá, vem cá comigo. Olha só, a distância de frenagem a gente tem que pensar o seguinte. Agora é um movimento uniformemente variado. Então é um Torricelli, certo? Eu já não posso utilizar essa expressão aqui, ó. Eu já não posso utilizar essa expressão. Por que, Caio, você não pode usar essa expressão? Eu já não posso usar essa expressão pelo fato de ela ser um movimento uniformemente variado. Tá claro isso. Agora vem cá comigo, acompanha comigo só aquela bisoiadinha, vai. Você vai perceber que essa velocidade aqui, afinal, vai ser zero. E aí, substituindo os detalhes, todos, você vai perceber o seguinte, você vai perceber isso daqui, ó, essa relação. Que a velocidade inicial, ela tem uma relação com a distância, só que a relação é elevada ao quadrado, é elevada a 2. Então se eu duplicar a velocidade inicial, só fazer a conta, só desencargo de consciência, tá? O que a gente vai perceber? Que a distância percorrida ela vai ser 4 vezes maior. Ela não vai ser o dobro. Então a relação não é linear? Não. Então, e também você percebe claramente que o conceito de duplicar a velocidade e duplicar a distância, ela só vale quando o movimento é uniforme. Tá claro isso? Beleza? Então esse item número 2 aqui, ele acaba o item errado. É o item que acaba sendo errado. Legal. 3. Na situação apresentada, a distância de reação, que nada mais é do que essa distância aqui, ó, essa área aqui, independe da velocidade inicial? Mentira, lógico que depende. Depende sim. Então o que está errado nesse item? É esse in aqui, né? Portanto, se fosse assim, né, ó, na situação apresentada,
a distância de reação depende da velocidade inicial, aí estaria certo. Mas como ele escreveu independe, portanto esse item aqui ele acaba sendo errado. Muito bom, muito bom. Nas condições estabelecidas, a distância de frenagem depende da velocidade inicial? Perfeito, lógico que depende. Lógico que depende. A gente conferiu isso aqui agora. Olha só a setinha que eu estou colocando aqui. Lógico que depende. Portanto, esse item aqui ele está certo. Legal? Então, olhando pelo que a gente fez, tanto o item número 1 como o item número 4 está o quê? Certo. 1 e 4 está certo. Portanto, a alternativa B. Legal? Então vamos para o próximo. Olha só. Boa questão, vem cá comigo, acompanhando aqui comigo, aqui ó, no quadro. Antes de a gente partir para essa questão, a gente tem que olhar para o quadro. Dá uma olhadinha. Nessa questão ele fala sobre trabalho e energia cinética, certo? Que está lá no edital. O que a gente tem que saber nessa questão número 2? Que o teorema da energia cinética, o TEC, que é importante que você marque aí, destaque, você tem que ir para a prova sabendo sobre esse teorema. E você tem que saber que o trabalho resultante, ou trabalho total, nada mais é do que a variação da energia cinética. E o que é a energia cinética, Caio? Que eu esqueci. Não esqueça não. É a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Como aqui a variação é a velocidade final menos a velocidade inicial. Legal? Tudo bem? Legal? Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Volta para a questão. Vamos voltar para a questão. Olha só. Considerando-se apenas a fase de arrancada, ele fala um texto muito bonito. E vamos olhar apenas para o item, certo? Que é onde é o mais importantão aí. Olha lá, a mesma velocidade final fosse atingida na metade do tempo. Então ele diz assim, ó, que apenas na fase de arrancada, se a mesma velocidade final, a mesma, fosse atingida na metade do tempo. O trabalho da força resultante, que é o trabalho da força total, certo? Sobre o automóvel teria sido o dobro. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vem cá comigo aqui na lousa. Olha só. Se ele diz que a velocidade final vai ser a mesma, e você olha pelo meu teorema da energia cinética, você percebe que não tem uma relação de tempo. E o que tem em relação aqui o trabalho total? O trabalho total ele só depende do quê? Da velocidade final, da massa e da velocidade inicial. E da massa também, né? Tudo bem? Portanto, se a velocidade final que ele vai adquirir é a mesma, independente se ele vai adquirir na metade ou o dobro do tempo, sei lá o que vai acontecer, só que você depende aqui apenas da velocidade final e da velocidade inicial. E se a velocidade inicial e a final é a mesma, portanto, o trabalho total nada mais é do que o mesmo. Tá claro isso? Entendeu o raciocínio? Portanto, nesse item, ele acaba sendo errado. Por esse fato. Por ser o trabalho total, ele não depende aqui do tempo, mas sim ele depende da velocidade final, sendo que neste caso vai ser o mesmo, ele fala se a mesma velocidade final fosse atingida, e a velocidade inicial ele sai do repouso. Portanto, 0 e a mesma velocidade final, acaba que o trabalho total nesse caso, ele acaba sendo o mesmo. Independente se é o menor tempo, maior tempo e assim por diante. Tudo bem? Acompanha aqui na tela comigo. Portanto, esse caso aqui seria, o item seria errado. Show de bola. Vamos pro próximo. Olha só que legal essa questão. Questão bastante conhecida aí por vocês. Conservação de energia e suas transformações, conservação da quantidade de movimento. É assim que está escrito no edital. Ele fala aí que em uma instante de tiro, um perito, para estimar a velocidade de um projétil de armas de fogo, atirou contra um pêndulo balístico, conforme ilustrado na figura precedente, e mediu a altura máxima. Toma cuidado com isso aqui, eu vou até dar uma marcada aqui, ó. Altura máxima, nada mais é do que quando ele fala sobre a altura máxima, ele está falando assim, ô candidato, ô fulano, ô lindo, maravilhoso, a velocidade é 0. Então quando ele fala de altura máxima, a altura vai ser, ou melhor, a velocidade é 0. Legal? Medida pelo perito foi de 20 centímetros e que a aceleração da gravidade local era de 10 metros por segundo ao quadrado. É correto afirmar que a velocidade que o projeto atingiu o bloco foi de quanto? Vem cá comigo, acompanha comigo aqui. Olha só o esquema que eu fiz na lousa. Se você seguir esse esquema pro resto da sua vida, você vai acertar qualquer problema relacionado a esses problemas de pêndulo balístico. Se liga só, olha só que coisa bacana. Primeira parte,
nós vamos ter que fazer a princípio da conservação da quantidade de movimento. Nós vamos ter que fazer a conservação da quantidade de movimento. Essa é a primeira parte da questão. O que a gente vai ter que fazer? Que a quantidade do sistema, a quantidade de movimento do sistema do antes, vai ter que ser igual à quantidade do sistema do após. Tem que ser. Agora, a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, certo? Que foi dar o tiro. Né? Dado o tiro, a velocidade que esse projétil ele saiu é essa velocidade aqui. Agora, no momento que o projétil ele entra dentro desse pêndulo balístico, acontece aí, na maioria das vezes, uma colisão inelástica. O que é uma colisão inelástica? Que o coeficiente de restituição ele é igual a zero. Isso quer dizer o que para nós? Isso quer dizer que a velocidade do conjunto, olha só, conjunto, quer dizer que a velocidade do projétil e do pêndulo vão compartilhar com a mesma velocidade. Portanto, a velocidade do conjunto a partir de agora. Dá uma olhadinha. Massa vezes a velocidade do conjunto, mais a massona, que esse Mzão, esse M maiúsculo aí, ele seria a massa do pêndulo balístico, vezes a velocidade do conjunto. Colocando a velocidade do conjunto em evidência, a gente encontra a primeira expressão. Marca essa primeira expressão, marca como, inicialmente, o que você vai ter que levar com essa dica que eu tô te dando. Que sempre você vai ter que fazer, primeira parte, o princípio da conservação da quantidade de movimento. A segunda parte, você vai ter que fazer aqui, olha para cá, vem cá comigo. Segunda parte, o princípio da conservação da energia. Essa é a segunda parte. Que seria o quê? A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Caio, eu tenho que fazer sempre essas duas partes? Sim, isso mesmo. Dica e conselho para você que está em casa aí. A partir de agora, depois que você terminar de ver essa dica, você vai pegar a prova de 2013 da Polícia Rodoviária Federal e vai pegar uma questão lá que envolve também um pêndulo balístico. E você vai fazer desta forma que eu estou falando. Primeira parte e segunda parte. Primeira etapa, segunda etapa. E assim por diante. Você vai perceber que é tudo a mesma coisa. Eu estou ensinando o bizu para você, beleza? Olha só. Aí, a massa aqui, o que eu estou relacionando aqui? Estou relacionando basicamente a energia cinética. Lembrando que a energia mecânica é a soma de duas parcelas. Energia cinética mais energia potencial. Tá claro isso? Beleza? Só que nesse caso aqui, a energia somente existe energia cinética. Portanto, vai ser a massa do conjunto, que é a massa do projétil, que está dentro do pêndulo balístico, mais a massa do pêndulo balístico. Vezes a velocidade do conjunto ao quadrado, dividida por 2. Agora, MGH. Por que você está fazendo o MGH, Caio? Porque, nesse momento, acompanha comigo aqui, vem cá comigo. Olha esse desenho que eu fiz lindo aqui. Olha o desenho que eu fiz. Olha só. Esse daqui é quando você dá o tiro, né, do projétil. Tuf. Agora, ele penetra aqui no pêndulo balístico, tá certo? E você percebe que essa linha em vermelho aqui é o meu referencial. Então, em relação ao meu referencial, ele tem uma certa altura. Então neste caso aqui, ele tem energia potencial gravitacional. Isso mesmo. Lembrando que ele chega na altura máxima, a velocidade dele vai ser quanto? Vai ser zero. Então, porque quando eu igualo a energia cinética igual a energia potencial gravitacional. Só que você tem que entender que eu estou igualando a energia mecânica com a outra energia mecânica. Só que neste caso aqui, ó, nessa primeira parte, quando o bloquinho, quando o projétil ele penetra, né, ele adentra dentro desse bloco, eles estão compartilhando com a mesma velocidade, portanto a velocidade do conjunto. E aí, a partir daí, ele não tem energia potencial gravitacional, porque ele está sobre o meu referencial. E aqui quando ele chega com velocidade zero, aqui ele não tem energia cinética, mas tem energia potencial gravitacional, porque tem altura em relação ao meu referencial. Acompanha comigo aqui, vem cá, só para terminar dessa parte aqui. Olha só o que eu encontro. Que a velocidade do conjunto é igual a raiz de 2GH. E depois disso, o que eu faço, Caio? Aí se acabou o problema. Você tem as duas expressões que nós achamos, a primeira etapa e a segunda etapa. E aí, ele pode te perguntar o que quiser. A massa do projétil, a velocidade do projétil, a velocidade do conjunto, a altura que levantou esse pêndulo balístico em relação ao referencial. Ele pode perguntar o que você quiser.
A partir de agora você tem o bizu. É sempre desse jeito. É sempre dessa forma. E dá certo. Tá certo? É o mais legal que dá certo isso. Agora, Caio, eu queria testar meus conhecimentos. Então, se você quer testar seus conhecimentos, então vai ser nessa questão aqui. É só substituir os seus dados. Tá certo? Você já tem o bizu, você já tem o esquema, você já tem a fórmula mágica, vamos dizer assim, né? Agora, só falta você executar. E como que eu vou executar? Aí você treina com essa questão e com a questão da PRF. Essa questão aqui, a resposta é a alternativa D, D de dado. Tenta ver, beleza? Vamos partir para a próxima questão, vem cá comigo. A próxima questão é uma aposta minha muito forte aí, utilizando a parte de freios, né? Sistema de freios a disco de um automóvel. Olha só, ele fala uma coisa bem legal aí, né? Ele escreve aí na figura abaixo, está representado na forma simplificada, o sistema de freios a disco de um automóvel. O sistema de freio a disco, simplesmente, deixa eu até apagar uns detalhes aqui, opa, apaguei aqui. O sistema freio, ele é o princípio que rege isso tudo, nada mais é do que o princípio de Pascal. Isso mesmo. O princípio de Pascal é que rege o sistema de freios. Legal. O que nós temos que fazer? Dá uma olhadinha. No momento que eu aperto aqui, ó, eu faço uma força aqui, ó, que é a força que, se a gente for ler, vai ser a força F1, que é aplicada ao pedal de freios pelo pé do motorista, ou o nosso pezinho, que vai ser o F1, certinho? Então o F1, o meu pé, o seu pé, ele aplica essa força. Agora, dá uma olhadinha. Você vai perceber que esse ponto aqui, ó, que eu estou meio que dando uma pintadinha, esse ponto aqui, ele está, todo esse pedal aqui, esse pedal, ele está girando em torno desse ponto O. Concorda comigo? Agora, esse ponto aqui, ó, esse outro ponto que eu estou pintando, você vai perceber que tem uma força que é aplicada aqui, né? Que essa força é transmitida para esse cilindro mestre e, consequentemente, para o cilindro de roda. Agora, vem cá no quadro branco comigo, eu fiz esse desenho um pouco simplificado. Vem cá comigo, ó. Esse aqui seria o seu freio, né? Seria essa coisa aí, o seu... Basicamente o seu freio, né? Tudo bem? Esse daqui seria o seu freio, aqui seria o seu pezinho, e aqui seria uma força F'. Aí muita gente fala, Caio, mas essa F' não seria para dentro? Então, aí que vem a grande sacada. Por quê? Eu estou analisando aqui apenas, eu separei o problema, né? Eu peguei isso daqui, eu separei, eu desconectei entre o cilindro, né? Aquela parte laranja, com o sistema de freio, né? Eu meio que desconectei pra gente, para facilitar a nossa vida, para você entender melhor. Agora, dá uma olhada aqui. Você tem que entender o seguinte, pelo princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton, essa força aqui, ó, que seria a força F', ela vai estar aplicada aqui, ó. O que é o princípio da ação e reação, Caio? O princípio da ação e reação seria o quê? Ele tem a mesma intensidade, certo? Mesma magnitude, aquela coisa toda. Tem a mesma direção, só que em sentidos contrários. Isso mesmo. Então, olha só. Portanto, se eu encontro esse F', eu estou encontrando a força. Esse F' é o que faz uma força para que empurra esse fluido aí e trave a roda, né? É tudo um sistema. Portanto, o que eu tenho que encontrar aqui é qual é o valor desse F' em função de F1. Só que para encontrar isso, eu preciso fazer uma relação, um torque, um momento de uma força. Então vem cá comigo, ó. Essa F1, ele gira a barra, se eu aperto, se eu faço uma força aqui, ele vai girar a barra em relação ao ponto O, nesse sentido aqui, ó. Então ele vai fazer isso. Muito bom. Então isso daqui é o momento gerado pelo F1, certo? Agora, esse F' aqui, ele vai fazer um momento em relação a que ponto? Em relação ao ponto O, e vai girar assim, ó. Eu vou fazer até de azulzinho. Isso aqui mesmo. E aqui vai ser o M'. Tá claro isso? O que a gente tem que fazer a partir de agora? A partir de agora a gente vai ter que igualar o M1 igual ao M'. Eu vou ter que igualar os dois.
É sempre assim? Sempre assim. E quem é o M1? O M1, nesse caso, vai ser a força 1 vezes o seu braço. Quem seria o braço? O braço é aonde eu estou aplicando a força até o ponto que eu estou girando, até o ponto, em relação até o ponto que eu estou girando essa barra, que seria o ponto O. Da força até a aplicação da força até o ponto de giro, certo? Portanto, essa distância aqui, se eu não estou enganado, vai ser o quê? 24. Agora, quem seria o M'? O M' vai ser a força até a aplicação, né? A aplicação da força até aonde gira. Portanto, você vai perceber aí que vai ser o F' vezes, quanto? 6, é isso mesmo. Ou 4, perdão. Já fiz até a resposta aqui. 4. Seria 4. Legal? Fazendo essas contas, você encontra uma relação que o F' vai ser quanto? 6 vezes o F'. Então você encontrou uma relação que F' é 6 vezes o F'. O que eu tiro conclusão com isso? Então essa força F' aqui, ó, nada mais é, essa força ela aplica no pistão uma força que equivale em F' 6 vezes. Então eu poderia representar assim, ó. Agora o nosso estudo, ele vai ficar basicamente o quê? Essa primeira parte aqui foi um estudo de estática no nosso edital. Agora, daqui para cá, como eu separei esse problema em dois, e é um bom problema de cair em prova, porque relaciona uma única questão, dois assuntos importantes aí do edital. Portanto, daqui para cá é estática. Daqui para cá é o quê? É a parte de estática dos fluidos. Agora você vai ter que achar uma relação que você já sabe, que a relação é o seguinte: o F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. Simplesmente quem é o F1? F1 é o quê? É 6F1, né? Vou até apagar aqui para não confundir tudo, certo? Depois você tira um print screen, né? Aqui vai ser o F1. Quem é a área? Tomar um pouquinho de cuidado nessa área, porque a área ela pode ser calculada como πr ao quadrado, que é o comunzão, só que como você é alfartano, sangue azul, é isso mesmo, não é assim? O pessoal fala? Então simplesmente você pode usar isso aqui, ó, πd ao quadrado sobre 4. Então essa daqui é dos alfartanos. Essa daqui é da comunidade geral, certo? Então você vai fazer o seguinte, fazendo um processo cálculo aí, né, que seria πd1 ao quadrado igual o F2, certo? Sobre a mesma coisa, né? πd2 ao quadrado, vezes quanto? Vezes 4. E aí você já pode cortar o quê? O π é igual, o 4 também é igual, já era, né? E aí você encontrou uma relação do seguinte, ó, 6F1 sobre o D1 ao quadrado, F2 sobre o D2 ao quadrado. Sabe essa relação aqui? Aí, o que ele pede na questão? Vem cá comigo, vamos lá, vem cá. Ele pede na questão, a término aí, né? Ele vai pedir que a força F2 aplicada na pastilha do freio. Então, se ele quer descobrir qual seria a força F2, aqui ó, olha só comigo, que seria aplicada na pastilha do freio. Então ele quer descobrir o F2 naquela fórmula ali. Só que você tem que entender que, você tem que entender o seguinte, que o D2 é o quê? É 2 vezes maior que o D1. Então vem cá, acompanha comigo aqui, Rapidex. Só para você, ó, D2, ele equivale a quanto? A 2 vezes o D1. Então vai ficar 4D1 ao quadrado, concorda comigo? Que eu já fiz o elevado ao quadrado. E aí eu percebo o seguinte, que esse D1 aqui eu corto com esse D1. Corto? Isso, passo a faca nisso aí. Simplesmente o que eu vou encontrar? Que o F2, conclusão aqui, ó, ele vai ficar quanto? 24 vezes quanto? O F1. Não acredito. Acredite. Portanto, se você olhar nas alternativas, ele me dá uma função em relação a uma função em relação a F2. Fazendo o processo aqui, ó, acompanha comigo. F1 é igual a F2 sobre quanto? Sobre 24. Aí você já vai na alternativa certa, alternativa E. Agora, vem cá comigo aqui, alternativa E. Show! Vamos para a próxima questão, excelente questão, chamando ondas sonoras e efeito Doppler.
que simboliza isso aí? É uma das possibilidades que cai, uma aposta que caia nessa prova? Sim, lógico que é uma aposta que cai. Olha só, um observador em repouso percebe a frequência de um som emitido por uma fonte em movimento 25% maior em relação à frequência emitida quando a fonte se encontra em repouso. Sendo assim, a razão entre a velocidade da fonte e a velocidade do som no local é igual a quanto? Vem cá comigo, vou reproduzir o desenho aqui, importante esse desenho. A questão aqui é a questão número 4. É um assunto bem cobrado em prova. Olha só, vamos colocar aqui um referencial, um molequinho, molequinho bonito, isso. Aqui, olha o chapeuzinho dele, nossa, que chapeuzinho estranho. Isso mesmo. Olha só, agora você vai colocar uma rodinha, outra rodinha. Você vai colocar um carrinho, uma ambulância, uma polícia, sei lá o que for. Você percebe que tem uma policiazinha? Isso. Vou fazer um desenho melhorzinho. Esse molequinho aqui eu vou afastar um pouquinho ele. Beleza. Certinho. Olha só. Beleza. Vamos colocar o menininho. Ele tá aqui, feliz da vida. E como que a gente faz essa questão? Primeira coisa de tudo, eu tenho que sempre marcar o meu referencial do observador, que seria nesse caso aqui, seria esse menino. Esse menino seria o observador. E esse cara aqui seria o quê? A fonte. Isso. Muito bom, Caio, muito bom. Então esse cara é o observador e esse cara é a fonte. Então, marca isso na cabeça sua. Uma dica. Essa dica é o bizu. Marca, marquei. O que eu vou ter que marcar, Caio? Que sempre o referencial vai ser do observador à fonte. Do observador à fonte. Do observador à fonte. Como assim, Caio? Simplesmente você vai marcar do observador à fonte. Isso quer dizer o quê? Que tudo que sai do observador e vai para a fonte, eu considero isso aqui como positivo. Muito bom, muito bom. Isso mesmo, Caio? É sempre assim? Eu sempre pego do observador à fonte. E isso sempre vai ser o positivo? Perfeito. É sempre assim. Não confunda. É do observador à fonte. Certinho? Beleza? E se a fonte estivesse desse lado aqui, Caio? E se a fonte estivesse desse lado? Aí seria do observador à fonte. E para lá seria o positivo. Certinho? Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Basicamente, a gente tem que fazer aqui, ó, que a velocidade, deixa eu até melhorar aqui, ó, a frequência aparente. O que é uma coisa aparente, Caio? É que aparenta ser, né? É aqui a frequência real, certo? O que é a frequência real? Quando o corpo está parado mesmo, né? O corpo está parado, aí você vai escutar de fato, né? Escutar a sua frequência real, né? Agora, aqui que é o grande chabu, né? Decorar essa fórmula aí, né? Aí, velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, certo, cara? Até aí tudo bem. Agora, aqui vai ser a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Aí você percebe, só de olhar para essa resposta aí, a gente percebe o seguinte, ó, vamos lá, vamos continuar, acompanha comigo. Cara, eu tô meio perdido. Não, você vai se achar, você se acha. Vem cá comigo, ó. A velocidade real, ou frequência real, perdão. Aqui você sabe que nesse problema aqui, o observador ele está o quê? Parado. Verdade. Aí você vai ter a velocidade do som, muito bom. E aqui você vai ter o quê? A velocidade do som também. Legal. Olha só. Aí eu vou colocar mais e menos. E aqui você sabe que a fonte está se movimentando. Cara, mas a fonte poderia estar parada e o observador também parado? Poderia. Mas não teria graça nenhuma, né? Aí você ia perceber a frequência real do negócio. Aí não ia. Pra que ia fazer efeito Doppler? Entendeu? Agora, nesse caso aí, ele fala pra mim, ele afirma pra mim que o movimento é 25% maior em relação à frequência, quando ele estava parado. Isso quer dizer o quê? Que você está escutando uma frequência maior. Então você está escutando, basicamente, um som mais agudo em relação à frequência quando ele está parado. Concorda comigo? Tá claro isso? Tá entendendo? O que é frequência grave?
Quando eu falo que o som ele é grave? Quando a frequência é menor. E que quando eu falo que a frequência, o som ele é agudo? Quando a frequência é maior. É sempre assim? Sempre assim. Portanto, toma bastante cuidado com isso, hein? Olha só. Nesse caso, ele diz para mim no enunciado que a frequência do movimento é 25% maior em relação à frequência emitida. Então você acha, só pelo seu consciente aí, vai, que vai ser mais ou vai ser menos aqui? Se eu colocar mais, esse denominador ele acaba sendo maior. E aí acaba sendo o quê? Uma frequência, um número que eu vou ter que multiplicar aqui, é um número, vamos colocar um valor aí para você entender o que eu estou falando. Esse negócio aqui, né, esse parênteses, ele vai ser um 0, alguma coisa. E 0, alguma coisa quer dizer o quê? Que a frequência aparente vai ser menor do que a frequência real. E ele afirma para mim que é 25% maior. É verdade, Caio, tô entendendo. Agora, se eu considerar que essa resposta aqui, né, que esse sinal aqui, ele fosse menor, isso quer dizer o que para nós? Quer dizer que esse denominador, ele acaba sendo menor, certo? Denominador menor, e esse pacote todo aqui acaba sendo o quê? Maior. E aí, no outro caso foi 0, né? Nesse caso vai ser 1, alguma coisa. E aí acaba sendo maior. Portanto, a frequência aparente que você acaba percebendo acaba sendo maior. Então, o que a gente conclui? Que a ambulância, ou o carro aí com essa fonte aí, sonora, ele está se deslocando em sentido, se aproximando de quem? Do observador. Portanto, o observador, ele percebe o quê? Que o som ele é um pouco mais agudo em relação quando ele está parado. Matou a pau. Caio, mas eu quero concluir essa questão. Se você quer concluir essa questão, substitua os dados, porque você já sabe que aí o problema matou o problema, porque ele fala para nós aí que é 25% maior em relação à frequência emitida. Então você já sabe que a frequência aparente, ela é o quê? 1,25, o quê? Frequência real. Ah, e aí o que eu faço? Simplesmente você vai pegar esse valor aqui, né, ó, é 1,25 em relação à frequência real, você vai substituir e vai matar a questão. Qual é a alternativa correta aí, Caio? A alternativa correta aí, deixa eu ver, a razão, a alternativa que vai marcar, deixa eu fazer aqui porque eu acabei esquecendo. Olha só, 1,25, a frequência real, nada mais é do que igual à frequência real, isso, jogo rápido, aqui a velocidade do som, isso, a velocidade do som, isso, e aqui menos a velocidade da fonte, isso. Aí você vai fazer o seguinte, a frequência real, você corta com a frequência real, certo? Certo? Tudo bem? E aí vai ficar 1,25 a velocidade do som, já vou fazendo a conta meia louca aqui, 1,25 a velocidade da fonte, igual a velocidade do som. Ah, entendi. Aí passa para o outro lado. Aí vai ficar 0,25 velocidade do som igual a 1,25 a velocidade da fonte. O que o senhor vai fazer agora? A razão entre a velocidade da fonte, então ele quer descobrir a velocidade da fonte em relação a quem? A velocidade do som. Então ele quer descobrir isso? O que é, Caio? Como que nós faremos? Você vai fazer desse jeito aqui, ó, 0,25 sobre 1,25. Sabe quando vai dar isso aqui? 0,25 dividido por 1,25, fazendo essa conta rapidex, a resposta dá 0,2. Alternativa letra A. A de amor. Ei, amorzão. Certo? Deixa eu escrever aqui. E um forte abraço. Muito obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Continue estudando. E ó, se tiver alguma dúvida em relação a tudo isso que a gente conversou, mande uma pergunta, mande um sinal de fumaça, qualquer coisa que seja. E olha, fique com Deus e um grande abraço, futuros policiais rodoviários federais. Um abraço. Tchau.